shadow coming in. Oh yeah, there it is. There's the shadow. Wow, look at that. Here it comes. Oh my God, look at it. Here comes the shadow. Look at that. It's like a tornado. Oh my God, here we go. Here we go. Oh my God. Oh my God. Here we go. Look at this. Oh my God, it's coming. The moon's shadow is coming. It is coming. Oh my God, here it comes. Look at this. I've never seen it like this, ever. Only in a plane. No flashes. Oh my God, here we go. Look at it. Oh my God. Whoa. Look at that. Oh my God. Here we go. Oh my God, it's coming right over us like a storm. Look at this. Oh my God, we're getting close. Getting close. Don't filter. Oh my God, Corona. There it is. Diamond Barry's Beads. Barry's Beads Diamond Ring. Look at that. Corona. Totality. Totality. Oh my God. Look at that. Totality. Oh my God. Look at those streamers. Look at the crumbs. It's all prominences. Look at that. Prominences. Look at the moon. Red all around. Full shadow. Completely elongated. Oh my God. Look at that. Look at that streamer. 7 o'clock. Prominences. 12 o'clock. 2 o'clock. 10 o'clock. Streamers. Look at that. Elongated. Oh my God. Look at that. Absolutely amazing. Oh my God. Totality. Oh, look at that. Oh my God. Wow. Wow. Look at that. Absolutely gorgeous. Incredible shadows on the left side mountain, as you can see across the Pacific, the entire shadow stretching across the ocean. Isn't that gorgeous? Absolutely gorgeous. Look at that curved shadow. Look at that. Look at it coming to light. Oh my God. Passing right in the shadow of the moon. Look at that. Look at those prominences. You can see them with your naked eye. This chromosphere. Look at that. Here comes the shadow. It's lifting up. It's going out. It's going out. Going up to the atmosphere. Oh, look at down there. Light. Oh, what is it? It's beating. It's oh, that's a flare. Look at that diamond ring. Look at that. Oh my God. Diamond ring. Ah. Oh, look at that. Oh my God. Wow. Oh my God. Look at that. Wow. Oh. Woo, yeah. Yeah.
Muitas pessoas perguntam ao Oliver qual a causa real dos eclipses, se o modelo heliocêntrico é uma farsa. O assunto hoje são eclipses. Muito bem, neste vídeo saberemos qual a possível causa real desses fenômenos. Esteja certo que você ficará surpreso. Segundo a teoria heliocêntrica, um eclipse lunar se forma quando a Terra se interpõe exatamente entre o Sol e a Lua. A Terra projetaria, portanto, a sua sombra sobre a Lua, causando assim um eclipse lunar. Essa tal afirmação já foi refutada por um famoso escritor. Ele escreveu: segundo a teoria heliocêntrica, um eclipse lunar ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se colocam em uma linha reta. Está documentado que desde o século XV ocorreram mais de 50 eclipses onde o Sol e a Lua aparecem sobre o horizonte. Ou seja, o Sol e a Lua eram visíveis no céu, mesmo com a Lua eclipsada. Um caso recente documentado ocorreu em 16 de agosto de 1989 no Havaí. Podia-se observar uma Lua eclipsada subindo, mesmo com o Sol estando ainda se pondo no horizonte. Isso significa que o Sol, a Terra e a Lua não estavam alinhados. E mesmo assim acontecia um eclipse lunar. O que significa que o eclipse não foi causado pela sombra da Terra projetada sobre a Lua. Por outro lado, dizem que o eclipse solar acontece quando a Lua se entrepõe entre a Terra e o Sol. E assim a Lua tapa totalmente a circunferência do Sol. É totalmente improvável esse cenário que eles nos propõem. Ele foi refutado por gravações feitas recentemente. Nesta gravação pode-se ver que a Lua não é quem tapa o Sol no momento do eclipse. Estou dizendo que a Lua não causa o eclipse solar. Em 20 de março de 2015, houve um eclipse total do Sol. E uma empresa de aviação levou 50 pessoas para observar esse fenômeno no Atlântico Norte. E aqui a coisa fica interessante. Diversos passageiros filmaram a totalidade do eclipse. E as gravações mostram círculos negros, círculos sem luz ao redor do Sol. E um desses círculos tapou o Sol no momento do eclipse. Eine Minute noch, eine Minute.
Círculos escuros. A possibilidade de que sejam manchas na janela do avião estão totalmente descartadas. Ao analisar a imagem aplicando essas linhas verdes e vermelhas, vemos que os círculos se movem em relação ao Sol, observando que as manchas que realmente estão na janela do avião não se movem de maneira nenhuma. Então são objetos num espaço diferente. Os círculos estão no céu e se movem junto ao Sol porque estão próximos a ele. E as manchas verdes estão dentro do avião, na própria janela. É evidente que as emissoras de TV que transmitiram essas imagens usaram gravações editadas, onde apagaram os círculos negros. A existência desses círculos não luminosos no céu já foram descritas por milhares de anos por astrônomos e observadores. Na reunião do Conselho de Astronomia de 1958, escreveram: devemos colocar seriamente em dúvida de que a Lua seja o único satélite da Terra. A Academia de Ciência, em 12 de outubro de 1946, e novamente em agosto de 1947, o diretor de um dos observatórios franceses mostrou uma série de cálculos e observações. E assim ele concluiu o seguinte: foi identificado no mínimo um corpo celeste não luminoso. Ele tem um tamanho considerável e também é um satélite da Terra. Um famoso astrônomo e matemático admitiu que existem luas no firmamento. Outro astrônomo e matemático, John Lubbock, afirmou o mesmo, inclusive demonstrou fórmulas para calcular as suas distâncias. Numa reunião da Academia de Ciências em 1850, o presidente fez o seguinte discurso: estava ganhando popularidade a opinião de que as estrelas são acompanhadas por grandes círculos que não emitem nenhuma luz. Bessel, o melhor astrônomo da nossa época, me mandou uma carta pessoal, em julho de 1844, e disse: acredito que algumas estrelas são duplas, estão acompanhadas da estrela visível e invisível. Após isso foi feita uma minuciosa investigação, e realmente ficou concluído de que existem estrelas invisíveis no céu. Johann Heinrich Lambert, matemático, físico, astrônomo e filósofo, escreveu: existem corpos cósmicos escuros, enormes. Como vemos, a existência desses círculos não luminosos no céu foram amplamente documentados ao longo dos séculos. No entanto, a elite oculta sua existência e, em troca, nos mostram gráficos feitos por computador. Exatamente uma técnica que não funciona mais com as pessoas que estão despertas e acompanham o canal do Oliver Ibanez. Pois já sabemos que a NASA é uma grande fraude de uma empresa governamental. E a única coisa que eles fazem são composições gráficas. E no caso dos eclipses, fazem o mesmo. Apresentam uma explicação falsa da realidade, e as gravações de onde podem ser vistos esses círculos são censuradas, ou no mínimo as editam, como fizeram recentemente. O certo é que existem esses círculos celestes sem iluminação, e estes sim parecem ser a causa direta dos eclipses. Siga o canal do Oliver, se inscreva nele, porque o Oliver seguirá falando desses assuntos. E como sempre, muito obrigado a todos por estarem aqui. Até o próximo vídeo. Depois de muito tempo de análise sobre a real causa dos eclipses solares na Terra plana, chegou o momento de desvendarmos este grande mistério. Mais uma vez, eu repito, se você é novo no tema Terra plana, antes de realizar perguntas infantis com aquele ar de superioridade do tipo se a Terra é plana, porque quando no Japão é dia, no Brasil é noite, peço para que pesquise esses assuntos já superados aqui na playlist Terra plana no canal. Segundo a pseudociência moderna, os raios solares atingem a superfície da Terra-bola de forma paralela uns aos outros. Este também é o motivo da diferença de temperatura entre diversos países, estações do ano, etc. O modelo da Terra-bola precisa que os raios solares cheguem paralelos uns aos outros na Terra, para sustentar o modelo heliocêntrico. Eu poderia falar sobre esta foto dos raios crepusculares para destruir este argumento de que o Sol está a 149 milhões de quilômetros de distância, mas isto ficará para outro momento. Mesmo sabendo que o Sol não está distante da Terra e que muito menos possui aquele tamanho gigantesco que nos dizem, vamos seguir a linha de raciocínio do modelo da bola. As agências espaciais nos mostram animações computadorizadas e alegam ser fiéis ao momento de um eclipse solar. Reparem no tamanho da sombra da Lua projetada na Terra. Bastante pequena, não?
Repare também nos raios solares. Para explicar as estações do ano, os raios são paralelos, mas para explicar um eclipse solar, os raios mudam de posição? Por que será que a maioria das pessoas não questionam essas simples coisas? Assim deveriam ser os raios solares, segundo a pseudociência moderna, e não como nos apresentam durante um eclipse. Mas por que eles mudam a direção dos raios solares? Por um simples motivo. Eles têm um problema muito grave no modelo Terra-bola molhada giratória, que se chama sombra. Independente da fonte de luz, pode ser o Sol ou uma luz artificial, a sombra necessariamente é do mesmo tamanho ou maior que o próprio objeto. Não existem sombras menores do que o objeto. Olhem essa imagem da sombra das nuvens na superfície da Terra. Isto é uma imagem aérea. Olhando de cima, elas parecem quase do mesmo tamanho das nuvens, mas quanto mais perto do solo chegamos, maiores se tornam as sombras. Então, eles precisam mentir para você para justificar que o eclipse solar seja realmente a projeção da sombra da Lua na superfície da Terra. Segundo a pseudociência moderna, a Lua tem 3.474 km de diâmetro, o que resultaria em uma sombra de aproximadamente milhões de quilômetros quadrados. Mas, no último eclipse solar visto dos Estados Unidos, somente uma faixa de 112 km de largura foi atingida pela tal umbra do eclipse, excluindo assim a penumbra, mas ninguém questiona isso. Vamos ao experimento. Aqui temos uma fonte de luz que representa o Sol, uma esfera que representa a Lua e um quadro branco que representa a superfície da Terra. Veja como a sombra sempre é maior do que o objeto, ainda mais quando afastamos mais e mais o quadro receptor. Outro problema no eclipse solar do modelo heliocêntrico é o movimento de zigue-zague da suposta sombra da Lua. Vejam a animação oficial do eclipse de 21 de agosto de 2017. Repare que a suposta sombra não segue uma reta como esperado no modelo em questão. Bom, mesmo quando tiramos lá do mapa Mercator e trazemos aqui para o modelo do globo mesmo, ó, ele não faz sentido, porque ele tem um sobe e desce, ele é meio que um zigue-zague, né? E não é condizente com o modelo que é apresentado para a gente, com a Lua girando perfeitamente em torno da Terra. Então essa suposta sombra aqui não faz sentido. Outra pergunta que eu gostaria de fazer e que vocês pensassem numa resposta se o Sol e a Lua estão os dois a pino na América Central, por que o percurso do eclipse passou lá em cima nos Estados Unidos? Se eles estão a pino aqui na América Central, seria meio-dia solar por aqui. E por que a sombra passou lá em cima, a suposta sombra passou lá em cima nos Estados Unidos e não aqui na região da América Central? Alguns canais terraplanistas já postaram suas explicações para o eclipse solar. Deixo bem claro que respeito a opinião deles e gostaria que a recíproca fosse verdadeira. Alguns continuam pensando em sombra, que nada mais é do que um conceito heliocêntrico, e acabam achando que o eclipse solar na Terra plana acontece também pela sombra da Lua. Há algum tempo, a filmagem de um eclipse solar a partir de um avião chamou muita atenção de alguns terraplanistas, que começaram a pensar que orbes transparentes ou semitransparentes cobriam a iluminação solar, começando assim a divulgar como verdade. Como já disse e repito, eu respeito a opinião de todos, mas quando temos uma solução com embasamento científico e respaldo em experimentos reproduzíveis, as coisas ficam mais claras para o entendimento de todos. Agora, direi a vocês o real motivo de acontecer um eclipse solar, deixando bem claro que esta é minha opinião e é baseada na ciência experimental, na ciência de verdade. Na mesma filmagem em que alguns amigos entenderam que orbes causavam eclipse, eu comecei a notar que o Sol perdia força, como se ele estivesse realmente fraco. Então, no mesmo instante, pensei na polarização da luz causada por um campo magnético, assim como ocorre nos eclipses lunares.
Comecei a dedicar meus estudos para o comportamento da luz diante de campos polarizadores e cheguei no efeito Faraday. Para quem não conhece Michael Faraday, ele foi um físico britânico que viveu entre os séculos 18 e 19. Efeito Faraday é um fenômeno de polarização da luz através de relações entre a eletricidade e o magnetismo. O aparelho utilizado na percepção deste efeito foi simplesmente um pedaço de vidro grosso e um eletroímã em forma de ferradura, onde uma luz que emerge do vidro tem seu plano de polarização modificado pelo campo magnético. O efeito Faraday demonstrou a íntima relação entre as ondas de luz e o eletromagnetismo. Sabemos atualmente que o efeito é causado por pequeninas correntes elétricas dentro de átomos individuais. Quando colocadas em um forte campo magnético, essas correntes são ligeiramente modificadas dentro do átomo. Essas modificações produzem a rotação do plano de polarização. Vejam estes experimentos. Dê uma olhada nisso. Temos uma fonte de luz aqui e um filtro polarizador na frente dela. E aqui um outro polarizador, e os dois estão a 90 graus entre eles. Quando torcemos, percebemos que muita pouca luz atravessa. Passa um pouco de luz por estarem imperfeitos em relação a 90 graus. Veja agora um vídeo real, com zoom, de um eclipse solar. Para quem quiser pesquisar mais, procure em inglês como Faraday Effect, porque no Brasil vocês já sabem, né? Muito pouco material. Em 2015, uma jovem cientista, Cleo Loy, conseguiu provar a existência de tubos de plasma na atmosfera. Para nós, atmosplana. Vou deixar o link da matéria completa aqui embaixo na descrição do vídeo. Se isso realmente for verdade, saibam que o plasma é capaz de polarizar a luz. Então, podemos criar diversas hipóteses para o eclipse solar. Plasma mais campo magnético, plasma mais plasma, campo magnético mais lua, plasma mais lua e assim por diante.
A realidade é que quem sabe da verdade não nos conta como realmente é, mas que o efeito Faraday é a explicação mais plausível, isto não resta dúvidas. Se os raios solares são paralelos, a sombra também é, principalmente no vácuo, onde se torna completamente escura, totalmente preta devido à ausência das partículas de oxigênio e outros gases que não estão presentes no vácuo. Lá, a falta de uma atmosfera faz com que as sombras sejam bem mais escuras que as da Terra. Um exemplo são as crateras da Lua. As fases da Lua refere-se à mudança aparente da porção visível iluminada do satélite, devido à sua variação da posição em relação à Terra e o Sol. O ciclo completo, denominado lunação, leva pouco mais de 29 dias para se completar, período no qual a Lua passa da fase nova, quando a sua porção iluminada visível passa a aumentar gradualmente até que 2 semanas depois ocorra a Lua cheia, e cerca de 2 semanas seguintes volta a diminuir e o satélite entra novamente na fase nova. O ciclo de 360 graus da Lua em volta da Terra dura cerca de 27,3 dias, ou seja, 360 dividido por 27,3 igual a 13,18 graus por dia. Dividido por 24, temos 0,54 graus por hora. Observamos aqui da Terra a Lua indo de leste para oeste, efeito esse causado principalmente pela rotação da Terra. A Terra gira 360 graus em um dia, ou seja, 360 dividido por 24 igual 15 graus por hora. Então, 15 dividido por 0,54 igual a 27,77. Isso significa que a velocidade de eixo da Terra é 27,77 vezes mais rápida que a velocidade de eixo translativo da Lua em volta da Terra, ok? A velocidade da roda é diretamente proporcional à velocidade do eixo. Tanto a Terra como a Lua possuem respectivamente círculo com 6.000 km de raio, com velocidade de 1.600 km por hora na linha do Equador, e círculo de translação com raio de 384.000 km, com velocidade de 3.700 km por hora. Para efeito de qualquer análise, considera-se velocidade de eixos e não de circunferências. Não importa o tamanho do raio, toda a roda gira de acordo com a velocidade de eixo. Para sabermos a velocidade que a Lua deveria estar, a mesma velocidade de eixo da Terra, utilizamos uma regra de 3 simples. Temos a Terra com 6.000 km de raio e velocidade de 1.660 km por hora. Então, 384.000 km de raio do giro de translação lunar será igual a x velocidade. Fazendo a conta, temos que x é igual a 106.240 km por hora. Outro cálculo mais simples, também podemos multiplicar 3.700 km vezes 27,77, que é igual a 102.490 km por hora. Ou seja, essa seria a velocidade aproximada da Lua se a mesma tivesse a mesma velocidade de eixo da Terra. Se isso fosse assim, a Lua estaria sincronizada com o mesmo lado da Terra. A única maneira de reproduzir o eclipse solar no modelo heliocêntrico é acelerar 28 vezes mais a Lua. Sabendo que a Lua gira 0,54 graus por hora e a Terra 15 graus hora, temos um princípio chamado velocidade angular. Também podemos reduzir a velocidade da Terra em 29 vezes, por exemplo, deixando-a com velocidade angular inferior. É dessa forma que esses gráficos fraudulentos conseguem reproduzir o eclipse. 1.660 km por hora dividido por 29 igual a 57 km. É só assim que esse eclipse está acontecendo aqui nesse gráfico. O eclipse percorreu 4.000 km de terras americanas em 1 hora e 33 minutos, com tempo total de 6 horas e 13.000 km de percurso. Convertendo em graus, a Terra girou 90 graus e a Lua apenas 3,2 graus. Mas nessa simulação, a Lua e a Terra estão milagrosamente quase sincronizados.
Subtraindo-se os números, temos 86,8 graus de rotação da Terra durante o evento a mais em relação à Lua. As sombras no vácuo não possuem essa aberração de umbra e penumbra inventada pela NASA, pois a fonte de iluminação é única e está a 150 milhões de quilômetros. Segundo Eratóstenes, o Sol está tão longe que seus raios, ao chegarem na Terra, são paralelos. E agora a NASA contradiz o experimento dele, mostrando esse lixo CGI. Francamente, se a Lua possui diâmetro de 3.400 km e os raios do Sol são paralelos, a sombra do eclipse provocaria uma escuridão total na América do Norte e Central por quase 2 horas. Portanto, é conclusivo que o eclipse solar refuta definitivamente o modelo globo heliocêntrico. Depois de dias ainda ninguém conseguiu fazer uma reprodução fiel do eclipse obedecendo todos os padrões de velocidades das órbitas. Mas novamente vamos reproduzir o eclipse, só que dessa vez vamos usar o gráfico da própria NASA para a reprodução. Perceba que esse gráfico é terraplanista, pois na verdade aqui a Terra está parada e a Lua está se movendo. E o terceiro elemento, o Sol, está passando tão perto e mais rápido que a Lua que projeta esse ângulo de sombras sobre a Terra. Reproduzindo o eclipse no extinto heliocentrismo, temos esse movimento com os 3 elementos do eclipse, alinhados, sendo observados, cronometrados, e movimento da Lua de leste para oeste, com sombra no mesmo sentido. E 3 perguntas sem respostas. Primeiro, como a sombra da Lua percorre o caminho de arco em 6 horas de eclipse? 2. Como a sombra de um corpo com diâmetro de 3.400 km projeta sombra de 110 km na Terra com uma única fonte de iluminação a 150 milhões de quilômetros no vácuo? 3. Como a sombra vai de oeste para leste no modelo heliocêntrico sem alterar a velocidade angular dos corpos? Graças a Deus que nós temos a resposta. Dentro dos princípios científicos de observação empírica mensurável e reproduzível, no modelo de Terra plana, conseguimos reproduzir observando os 3 elementos do eclipse, cronometrados e com várias mensurações. Sol mais rápido que a Lua, sombra indo de oeste para leste, caminho da sombra em formato de arco, cheque mate mais uma vez no globo. Sol e Lua estão a aproximadamente 5.000 km de altura. Sol ultrapassando por cima da Lua projeta sua sombra na Terra. Dadas as devidas proporções da perspectiva, as sombras tomam forma maior que os objetos, quando esses estão muito próximos à fonte de luz. A Lua tem aproximadamente 50 km de diâmetro, porém, como passou muito próximo à fonte de luz, sua sombra foi aumentada em mais de 100%.
ideas undiscovered. Breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. There are places to go beyond belief. Well, I want you to swear to God on the Bible that you walked on the moon. If you walked on the moon, we're given the opportunity to swear to God that you walked on the moon. Said you walked on the moon when you didn't. You're a coward and a liar. You're a coward and a liar. I don't hit people, but you're going to be able to deck because you're We only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. That's the farthest that we can go. That's the farthest that we can go. Are definitely helping us with our goals of going beyond low Earth orbit. Early in the next decade, a set of crewed flights will test and prove the systems required for exploration beyond low Earth orbit. We must solve these challenges before we send people through this region of space. We must solve these challenges before we send people through this region of space. For this flight, it's time to head home. Now put your hand on the Bible. Swear to God you walked on the moon. Mr. Several, no one knew that's probably a fake Bible. And get the fuck out. If you show this publicly, you're open to a lawsuit. Okay?
you to swear to God on the Bible that you walked on the moon. If you walked on the moon, we're giving you the opportunity to swear to God that you walked on the moon. Said you walked on the moon when you didn't. You're a coward and a liar. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. There are places to go beyond belief.